mais uma live científica aqui pelo Centro de Estudos da Unimed Sul Capixaba, né? Como eu já tinha falado, a última live do Nicole foi um sucesso, foi o nosso recorde. As lives também da Graziele têm sido excelentes. A gente tem ficado orgulhoso das aulas que os cooperados aqui têm dado. Tem sido bem interessante. Antes do Nicole começar, eu gostaria só de atualizar vocês dos próximos eventos que a gente vai ter. No dia 3 de maio, que na segunda que vem, a gente vai ter, também às 19h30, uma aula com o tema Uso de Plasma e Crioprecipitado. A palestrante vai ser a doutora Mariana Bonfim. Né? No dia 3, teremos, na segunda-feira seguinte, reações transfusionais. Quem vai falar vai ser a doutora Graziele Grillo. Nós vamos ter no dia 3, no dia 4, né, do Paulo, que é o Tumor Board, que é ele e o Rafael Lusório. Dia 4, na terça-feira. Na terça-feira, que também vai ser um Tumor Board, né? Que é uma outra forma de apresentação, discussão de caso, uma coisa bem prática, bem interessante, um bate-papo bem legal. E no dia 17... Não, as reações transfusionais, na verdade, vão ser no dia 17, não é isso, Juliana? A gente ia mudar essa data aí. Isso, precisou mudar, porque vai ter uma outra reunião. Inicialmente seria no dia 10, mas vai ficar para o dia 17. As lives, elas são gravadas, são editadas, e depois elas são disponibilizadas no canal da Unimed Sul Capixaba no YouTube e também na plataforma Sedusk. Eu gosto de lembrar sempre para a gente assinar a lista de presente, como a Juliana já tinha lembrado, porque isso faz parte do programa de valorização do cooperado, isso é importante. Isso também conta para a gente na hora de apresentar os dados para a ativa, né? Durante a live, eu queria pedir para todos para fecharem os microfones para não dar contaminação no áudio, né? E deixar para que as perguntas sejam feitas ao fim da apresentação. E aí, ao fim da apresentação, abre a câmera, abre o áudio e faz a pergunta ou a observação que queira fazer. Beleza? A aula de hoje, o tema é Semiologia e Terminologia na Radiografia de Tórax. O palestrante, o Nicole, ele carece de introduções, né, Nicole? Todo mundo te conhece. Carece de apresentação, melhorei. Pois é, então tá. Beleza, Nicole, manda ver. Então, valeu, Bruno. Aqui, então, o Bruno me pediu novamente para fazer essa apresentação aqui para os cooperados. Isso aqui foi uma apresentação que eu fiz na Faculdade de Medicina, da Multivix. Bruno achou que era interessante a gente discutir esse tema aí com os cooperados, até para a gente afinar o nosso discurso, né? Saber falar com o colega, olha, tem um nódulo pulmonar, olha, é uma massa pulmonar, quando eu chamo de nódulo, como eu chamo de massa, quando eu chamo de infiltrado intersticial. Eu estava falando com o Paulinho aqui, o Paulo Casotti, que antes da aula, infelizmente, tem algumas faculdades que não têm a disciplina de radiologia no currículo e os médicos saem até sem muita noção de raio-x de tórax. Então, na primeira aula aí, nós falamos mais sobre semiologia, né? Os aspectos normais da radiografia de tórax, e agora nós vamos falar mais da terminologia usada na radiografia de tórax. Então, é o seguinte, como eu fiz essa apresentação para a Faculdade de Medicina, eu fiz uma introdução para a gente entender um pouco o que a gente vai falar durante essas aulas. Então, nós temos 23 gerações de brônquios, desde a traqueia, né, quando começa na traqueia e termina lá no alvéolo. Então, existem 23 gerações de brônquios daqui da traqueia até os alvéolos. E eles vão se dicotomizando, né, até chegar nos alvéolos. Então, as vias aéreas, a gente tem a traqueia, que é cartilagem, tem os brônquios, que são estruturas maior que 1 milímetro e que tem cartilagem também. Os bronquíolos
são estruturas menores que 1 milímetro e sem cartilagem. Tá? Então, isso aqui é só uma introdução de anatomia. Vamos continuar aqui. Ó. Então, a gente vê essa dicotomização das vias aéreas, essas gerações de bronco, terminando lá nos alvéolos. Né? Então, à medida que isso vai se dicotomizando, vai perdendo a cartilagem e chega aqui no final, nos ductos alveolares e sacos alveolares, a gente não tem mais cartilagem na parede das vias aéreas. Então, é preciso que a gente saiba um pouquinho da anatomia de pulmão, como eu falei para você, e conheça um pouco sobre lóbulo pulmonar secundário e ácino. O que é um lóbulo pulmonar secundário? É a menor porção de parênquima pulmonar revestido por septo de tecido conjuntivo. Então, repare aqui, ó, um lóbulo pulmonar secundário é essa estrutura aqui, ou seja, a menor porção do pulmão revestido por septo de tecido conjuntivo. E o ácino são tudo aquilo que é distal ao bronquíolo terminal, nós vamos falar melhor, e que preenche esses lóbulos pulmonares secundários. É lógico que aqui nós estamos representando, tem um lóbulo pulmonar secundário e um ácino só dentro dele, mas existe mais ácinos dentro de um lóbulo pulmonar secundário. Então, como eu acabei de falar, o lóbulo pulmonar é a menor unidade estrutural pulmonar, margeada por septo de tecido conjuntivo e que mede de 1 a 2 centímetros. Então, vamos entrar dentro deste lóbulo pulmonar secundário aqui para mostrar como que a gente denomina isso aqui. Então, vamos lá. A primeira estrutura que vem aqui é o bronquíolo terminal, né? Depois do bronquíolo terminal, nós temos os bronquíolos respiratórios. Depois dos bronquíolos respiratórios, a gente tem os ductos alveolares. E depois dos ductos alveolares, a gente tem os sacos alveolares aqui no final. Repare que é aquilo que eu falei para vocês, à medida que a via aérea chega perto do saco, dos sacos alveolares, elas vão tendo estruturas aqui, os alvéolos vão preenchendo essa parede dele, vão substituindo a estrutura cartilaginosa por outras estruturas, né? Então, aqui existem as zonas funcionais, que tem o bronquíolo terminal, que é a última via condutora, tem o bronquíolo respiratório. É só vocês repararem que o bronquíolo respiratório ele já tem alvéolo na parede dele, o bronquíolo terminal não tem alvéolo na parede. Então, aqui, o bronquíolo respiratório, as paredes são parcialmente alveolizadas, os ductos alveolares é uma zona puramente respiratória, o saco alveolar também é uma zona respiratória. Então, ó, essas zonas funcionais, o bronquíolo terminal é uma zona condutora, o bronquíolo respiratório é uma zona de transição entre a zona condutora e a zona respiratória, e os ductos alveolares e os sacos alveolares são estruturas, são zonas respiratórias do pulmão. Então, essa anatomia básica aí, a gente tem que saber. Então, aqui, de novo, ó, um lóbulo pulmonar secundário, um ácino, né? Então, ó, o que é um ácino? É tudo aquilo que é distal ao bronquíolo terminal. Então, ó, esse aqui é o bronquíolo terminal, tudo que é distal a gente chama de ácino, né? Então, dentro do lóbulo pulmonar secundário, a gente tem de 5 a 15 ácinos desse, não é um só como nessa representação. E num pulmão inteiro a gente vai ter mais ou menos 25 mil por pulmão, né? Então, o ácino a gente define como a porção do parênquima pulmonar distal ao bronquíolo terminal, é a unidade funcional do pulmão. É aqui que acontecem as trocas gasosas. Né? Só um minutinho. Só lembrando aqui, ó, que anatomia ainda, que no interior do lóbulo pulmonar secundário a gente tem as arteríolas. As vênulas, elas caminham na periferia do lóbulo pulmonar secundário. Isso é importante eu estar falando, que na hora da gente interpretar as imagens, eu vou voltar a falar desse lóbulo pulmonar secundário, principalmente. E, ao longo da via respiratória e na parede, a gente tem um intertício. Então, o intertício, no final das contas, ele forma essa rede aqui, ó, tanto na parede dos alvéolos, quanto entre os ácidos, tudo isso aqui é o intertício, ok? Aqui,
Aqui é um esquema mostrando um lóbulo pulmonar secundário. Esse aqui é o septo interlobular. Esse aqui é o septo interlobular. Aí no centro a gente tem o bronquíolo, né? E caminhando junto com o bronquíolo a gente tem uma arteríola. A vênula, ela caminha na periferia, tá? Então aqui a gente tem um lóbulo pulmonar secundário. Aqui a gente tem outro lóbulo pulmonar secundário. Então, agora vamos entendendo um pouquinho dessa anatomia que eu falei. Agora vamos entrar na terminologia. Todas aquelas alterações que aumentam a atenuação ou opacificação do parênquima pulmonar, ou seja, reduzem a transparência e deixam os pulmões mais brancos, a gente vai chamar de opacidade. Aquelas estruturas, aquelas alterações que reduzem a sua atenuação, ou seja, aumentam a transparência e deixam os pulmões mais escuros, a gente vai chamar de lucências ou hipertransparência. Então, isso tem que ficar na cabeça, né, para a gente não errar na hora de conversar sobre o que a gente está vendo na radiografia de tórax. Então, a terminologia a gente vai dividir em opacidades e em lucências. Dentro das opacidades, a gente tem as consolidações, o vidro fosco, as atelectasias, o espessamento septal, as reticulações, os nódulos e massas. E dentro das lucências, a gente vai falar principalmente em enfisema, cistos e cavidades. Então, o objetivo dessa aula é a gente saber quando a gente vai falar, tem uma consolidação, tem um vidro fosco, o que é isso, o que é consolidação, o que é vidro fosco, aprender um pouco dessa terminologia, da correta terminologia, né? Porque entre nós médicos, a gente não pode ficar falando que o paciente tem uma manchinha no pulmão, igual o Paulinho me disse aí no início antes da aula aí, né? Então, a gente tem que se comunicar melhor, saber falar de um médico para outro, o que a gente está vendo na radiografia. Então, o objetivo dessa aula é basicamente isso. O termo, então nós vamos falar primeiro das opacidades, certo? Então, opacidade é um termo genérico e ele é específico que indica qualquer imagem que atenua o feixe de raio-x, tornando a imagem radiográfica mais opaca, ou seja, mais branca. Quando não é possível caracterizar uma opacidade como alveolar, intersticial ou de outro tipo, a gente usa o termo genérico de opacidade. Então, a opacidade é tudo aquilo que o pulmão, que ficou branco no pulmão, né? Então, vamos lá. Aqui, nós temos a representação esquemática aqui das várias opacidades do pulmão. Então, a gente tem as consolidações, a gente tem as opacidades intersticiais, a gente tem as atelectasias, os nódulos, as massas e até mesmo o derrame pleural, que é um que a gente pode chamar até de opacidade também. Né? Então, vamos passar uma por uma aqui. Então, quando a gente vai falar que um paciente tem uma consolidação pulmonar, a principal opacidade, a consolidação, então, é a principal opacidade alveolar, que indica que aquele espaço alveolar, daquele esquema que eu mostrei para vocês lá no final, os alvéolos, eles estão preenchidos, né? É um preenchimento desse espaço aéreo. Aí, o que vai acontecer? Ele vai obscurecer os vasos e as vias aéreas. E essas consolidações, elas tendem a ser densas, homogêneas e de limites relativamente imprecisos, a não ser aquelas que são delimitadas pelas fissuras, né? Uma consolidação, ela pode representar o quê? É um preenchimento do espaço alveolar por materiais de tecidos diferentes. Pode ser um transudato, pode ser um exudato, pode ser sangue, pode ser material gástrico de aspiração, pode ser material necrótico, de um infarto, tromboembolismo, e até mesmo neoplasia. Então, o termo consolidação é um termo bastante genérico, que pode indicar várias coisas. O que a gente tem que saber é que, quando eu uso o termo consolidação, é um preenchimento daquele espaço alveolar que eu mostrei lá para vocês no esquema. Então, o que acontece? Nas opacidades alveolares, o que está preenchido preenchido são os espaços alveolares, são os alvéolos, tá? Daquele esquema que eu mostrei. Então, a consolidação é uma opacidade, a gente vê aqui uma consolidação, que ela obscurece as margens vasculares e as paredes brôncicas. Então, do lado de cá, que é o pulmão normal, a gente vê os vasinhos direitinho aqui, ó, um monte de vasinho. Aqui existe uma consolidação. Por que eu chamo isso de consolidação? Porque essa opacidade, ela obscureceu os vasos, você não vê mais vaso no meio dela, e não vê nem as paredes brôncicas. Então, quando isso acontece no pulmão, a gente chama de consolidação. E nas consolidações, a gente pode ver
aqui mostrada então melhor essa área de consolidação, e no meio dessas consolidações a gente pode ver os broncogramas aéreos. Umas estruturazinhas pretinhas aqui, o que é? São os brônquios pérvios no interior dessa consolidação. Então, na tomografia, isso é um pouco mais fácil de ver, esses broncogramas aéreos. Então, a gente vê uma consolidação. Repare, então, ó, que num pulmão normal a gente consegue ver os vasos, consegue ver os brônquios, aqui não está demonstrado, mas quando existe uma consolidação, você vê que você não consegue ver os vasos, você não consegue ver as paredes dos brônquios, mas você pode ver os broncogramas aéreos, isso, no interior dessas consolidações, que são essas estruturas mais pretinhas aqui, que nada mais é do que os brônquios cheios de gás no meio dessas consolidações, ok? Então, aqui a gente vê a consolidação, né, mostrada aqui melhor no azul, e quando a gente fala em consolidação, nós temos os sinais radiográficos mais clássicos da consolidação, é o broncograma aéreo, que eu já falei, e o sinal da silhueta, que eu já falei também na aula passada. Para quem não acompanhou na aula passada, eu vou voltar a falar. Então, o que é o broncograma aéreo? O sinal do broncograma aéreo representa os brônquios pérvios com conteúdo aéreo em meio a uma consolidação, podendo, às vezes, estar relacionado a um nódulo, massa ou outra opacidade. O que indica um broncograma aéreo? Indica, lógico, que aquela alteração ela está dentro do pulmão. Então, se você viu um broncograma aéreo numa opacidade, é porque essa opacidade está dentro do pulmão, porque só dentro do pulmão é que existem os brônquios, certo? E também falando de consolidação, relacionada à consolidação, nós temos o sinal da silhueta, que está relacionada à perda de definição da borda ou margem de uma estrutura, indicando que essa estrutura está em contato com a opacidade de atenuação semelhante, em geral, uma consolidação ou massa. E para que serve o sinal da silhueta? Ele serve para a gente localizar essas opacidades. Então, o que é o sinal da silhueta? Só fazendo uma recordação rápida aqui para vocês, da aula passada, no pulmão direito, nós temos 3 lobos, o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. Existem 2 fissuras, a fissura oblíqua e a fissura horizontal, a pequena fissura. Na incidência em PA, você pode até ver essa fissura, porque você pega ela de topo aqui e pode ver. Agora, essa daqui você quase nunca vê ela na incidência em PA. Então, só para lembrar e falar do sinal da silhueta, lembrar que quem está em contato com a borda cardíaca direita, no pulmão direito, lógico, é o lobo médio. Quem está em contato com o diafragma é o lobo inferior. Então, aqui mostrando que o lobo médio é que faz contato com a borda cardíaca, aqui do perfil, e mostrando que quem faz contato com o diafragma, aqui do perfil, é o lobo inferior. Para que serve isso? Então, e aqui é uma incidência mostrando que existe uma sobreposição do lobo superior e do lobo inferior na incidência em PA. Então, se eu sei a anatomia e mostro uma radiografia que aparece uma opacidade dessa aqui, e eu sei que está no pulmão direito, eu estou falando que está no pulmão direito, se você conhece a anatomia, você tem certeza que isso está no lobo médio, né? Mas, vamos falar agora do pulmão esquerdo. Quem está em contato com o coração no pulmão esquerdo é o lobo superior. E quem está em contato com o diafragma no pulmão esquerdo é o lobo inferior, aqui demonstrado, né? Então, para que serve o sinal da silhueta? Então, repare nesse paciente aqui, ele tem uma consolidação, né? A gente vê bem o contorno diafragmático, mas a margem do coração, que devia estar bonitinha igual desse lado de cá, ela está borrada aqui. Então, só vendo essa radiografia em PA, eu sei que existe o sinal da silhueta, ou seja, apagou a silhueta cardíaca, porque a pneumonia tem a mesma densidade do coração. Então, ele tem um sinal da silhueta positivo aqui, com a margem cardíaca direita, essa opacidade só pode estar no lobo médio, né? Agora, essa daqui, essa outra consolidação, a gente vê aqui, que a margem cardíaca ela está muito bem vista e você não vê a margem do diafragma. Por quê? Porque quem está em contato com o diafragma é o lobo inferior.
Então, ele faz sinal da silhueta positivo com lobo, com diafragma. Então, eu, vendo essa radiografia em PA, sei que quem está em contato com o coração é o lobo médio, então ele não mudou a densidade, o que está borrando é o contorno do diafragma, eu juro que essa consolidação está no lobo inferior. Então, o sinal da silhueta é isso que eu falei para vocês e serve para topografar lesões pulmonares. Aqui, ó, do outro lado, do mesmo jeito, ó, quem está em contato com o coração do lado esquerdo é o lobo superior. Quem está em contato com o diafragma é o lobo inferior. Então, aqui eu vejo nitidamente o contorno do diafragma, mas não vejo o contorno cardíaco. Então, obrigatoriamente, essa consolidação, e aqui a gente vê todos os sinais da consolidação, um broncograma aéreo, um apagamento dos vasos, um apagamento das marcas vasculares e das paredes brôncas. Eu juro que essa pneumonia, posso jurar que essa pneumonia ou essa consolidação, ela está no lobo superior. Aí eu fiz o perfil, ó, onde que está essa consolidação, o lobo superior, que é onde essa topografia que o lobo superior ocupa na radiografia em PA e no perfil. Aqui outra, só para terminar, a gente vê uma pneumonia, né, até tem uma cavitação aqui, ó, a gente vê uma consolidação, vamos chamar assim. Você vê que essa consolidação ela não borra o contorno cardíaco esquerdo, mas borra o contorno diafragmático. Quem fica em contato com o diafragma? É o lobo inferior. Então, eu juro que essa pneumonia ou essa consolidação ela está no lobo inferior, né? E a gente aqui no perfil eu confirmo. Espera aí que eu passei demais. Um minutinho. Aqui no perfil eu confirmo que ela está no lobo inferior. Ele aqui borrando o contorno, aqui correspondente do esquema que eu mostrei para vocês. Então, eu falei da consolidação. Com a consolidação existe o broncograma aéreo e existe o sinal da silhueta. Agora, nós vamos falar quando é que eu chamo uma opacidade de opacidade em vidro fosco. É uma opacidade que ela não obscurece as marcas vasculares nem as paredes brôncas. Então, repare que nessa opacidade aqui, ó, você ainda consegue ver os vasos, vamos nem falar das paredes brôncas, vamos falar os vasos de baixo ali, você continua vendo. Então, quando eu ainda continuo vendo, existe uma opacidade, eu ainda continuo vendo as marcas dos vasos e paredes brôncas, a gente chama de vidro fosco. É lógico que o vidro fosco ele é menos opaco do que a consolidação e tem menos efeito de massa do que a consolidação. Então, o vidro fosco nós vamos chamar nessa condição aí. Então, vamos lá, Luiz, o que acontece? No vidro fosco, aqui é o vidro fosco, aqui é a consolidação. Então, no vidro fosco, a gente continua vendo os vasos, né, e as paredes brôncas, porque a densidade aqui não foi suficiente para obscurecer essas marcas broncovasculares. Mas na consolidação, eu não consigo ver mais dentro desse lóbulo pulmonar secundário, nem vasos, nem paredes brôncas. Então, é isso que acontece na opacidade de vidro fosco, né? A gente tem, pode ser tanto um espessamento desse intertício, como pode ser um preenchimento desses alvéolos por um material que ele não é tão denso para obscurecer as marcas vasculares e brôncas. Então, ó, isso aqui na tomografia, a gente usa mais o termo vidro fosco, é até mais para tomografia. Então, olha esse caso aqui, ó. Aqui é uma porção considerada normal do pulmão, e aqui tudo é o vidro fosco. Aí no vidro fosco, ó, você continua vendo as paredes brôncas e continua vendo os vasinhos que correm dentro dessa opacidade. A esse tipo de opacidade a gente chama de vidro fosco. Aqui, ó, mostrando outra opacidade de vidro fosco, menor, ó, a gente vê os vasinhos, continua vendo os vasos lá dentro. Então, a isso a gente chama de vidro fosco, né? É uma opacidade, então, que não obscurece marcas broncovasculares, não tem efeito de massa, ela pode ser uma alteração do espaço aéreo menos densa e pode ser uma alteração intersticial também. Então, esse aqui, ó, é um paciente que eu fiz a tomografia dele na semana retrasada, se eu não me engano. Em tempos de pandemia, aí, vocês estão ouvindo muito falar nesse termo vidro fosco, e aqui a gente vê um paciente com Covid, né, que é o que mais a gente vê no Covid, são essas opacidades em vidro fosco. Repare, ó, que aqui tem o pulmão normal, pretinho, aqui as opacidades em vidro fosco, mas a gente continua a ver as marcas vasculares no interior dessas opacidades, ok? Então, isso aqui, o termo aí está em voga aí por causa da pandemia. Então, vidro fosco
a definição de vidro fosco é isso. Agora, quando eu vou chamar que a opacidade é intersticial, é lógico que a opacidade intersticial é quando há um envolvimento do suporte, do tecido de suporte do parênquima pulmonar. Então, como que eu chamo de opacidade? Quando que eu chamo de opacidade intersticial? É quando existem essas opacidades reticulares, né, finas. Você não tem uma consolidação, você vê vários riscos no pulmão, né? Você não vê uma opacidade como aquela da consolidação. Então, quando a gente vê muito risquinho dentro do pulmão, a gente chama disso de opacidades intersticiais. E dentro das opacidades intersticiais, a gente tem dois grandes grupos. As reticulares, que são essas reticulações, e as nodulares. E a maioria das vezes a gente tem a associação das duas. São as opacidades retículo-nodulares. Então, o que acontece lá no lobo pulmonar secundário, nas opacidades intersticiais? Existe um espessamento desse intertício do lado de fora aqui, ó, do lobo pulmonar secundário, e um espessamento do intertício ao redor das vias aéreas e dentro do lóbulo pulmonar secundário, ao redor dos ácidos também. Então, é isso que aparece na radiografia. Aqui, ó, é um paciente que é um filme mais antigo de um paciente que desenvolveu uma fibrose pulmonar. Aqui ele tinha um raio-x relativamente normal, mas do lado de cá a gente vê umas opacidades intersticiais. Repara que são riscos, algumas nodulações pequenininhas, mal definidas. A esse tipo de opacidade a gente chama de opacidades intersticiais. Uma opacidade intersticial clássica é a linha B de Kerley, da insuficiência cardíaca. Então, esse paciente aqui é uma radiografia normal do mesmo paciente, e depois que ele fez a insuficiência cardíaca, repare que você vê umas opacidadezinhas aqui, ó, perpendiculares à superfície pleural e nos ângulos, nos seios costofrênicos, né? A essas opacidades, isso aqui são opacidades intersticiais, e a essas opacidades a gente chama de linha B de Kerley, que é um tema de outra aula que a gente pode dar aí de insuficiência cardíaca. Repare também, ó, que é o mesmo paciente, ó, olha como é que você vê um monte de reticulações aqui, ó. É porque o intertício desse paciente, ele está encharcado, né? Ele tem um edema pulmonar difuso. E aquilo que eu falei para vocês, existem as opacidades reticulares, né, que são as opacidades intersticiais reticulares, que são mais riscos, e tem as opacidades intersticiais nodulares, que são mais, como o próprio nome diz, nodulares. Aqui um exemplo de opacidades reticulares e aqui um exemplo de opacidades intersticiais nodulares. Então, agora, na tomografia, ela fica mais fácil de ver, lógico, né? Então, aqui é um paciente com insuficiência cardíaca também. Então, repare aqui, ó, um espessamento daqueles septos que eu mostrei para vocês. Isso aqui são os septos interlobulares que eu mostrei lá no início da apresentação. Por quê? Porque existe um líquido que se acumula nesse espaço intersticial aqui. Então, a esse tipo de opacidade, que são essas reticulações e pequenos nódulos, a gente chama de opacidades intersticiais. Outro padrão que a gente tem que mostrar nessa apresentação é o padrão miliar. O que é o padrão miliar? São pequenos nódulos, menores que 3 milímetros, isso é importante, redondos, discretos ou sutis, de distribuição difusa, homogênea e aleatória. O padrão miliar ele pode ser difícil até nós mesmos, radiologistas, detectarmos. Então, temos que estar muito atento para dar esse diagnóstico de padrão miliar, e a gente tem que ter dado clínico na mão também, né? É aquilo que a gente já falou nas aulas anteriores. Um raio-x, um pedido de exame sem indicação clínica, fica difícil, às vezes, de você interpretar, porque, embora a radiografia de tórax ela tenha uma sensibilidade alta, relativamente alta, ela tem uma especificidade muito baixa. Então, qualquer opacidade pode ser tudo. Então, sem clínica, a gente não pode falar. As principais hipóteses desse padrão miliar, toda vez que eu identifico, eu tenho que pensar em tuberculose miliar, que é a disseminação hematogênica da tuberculose, e a histoplasmose. Esse padrão miliar, ele é clássico dessas duas patologias. Lógico que metástase, micrometástase também pode dar isso. Mas se eu pego um padrão miliar, o que a gente viu? A gente vê, parece até um infiltrado intersticial, né? Até difícil de diferenciar. É um monte de nódulozinho, menor que 3 milímetros, tudo redondinho, né? E distribuído difusamente nos pulmões, tá? Ele não poupa nenhuma área do pulmão.
A isso a gente chama padrão miliar, e toda vez que a gente pegar um padrão miliar, a gente tem que pensar nessas duas possibilidades que eu falei para vocês, que é a tuberculose e histoplasmose. As outras opacidades, nós vamos falar nódulos e massas. Então, quando a gente chama uma opacidade de nódulo e quando a gente chama uma opacidade de massa. Então, o nódulo, ele é redondo ou oval, né? Então ele pode ser redondinho, um formato de um ovo. E a gente chama de micronódulos, é quando eles têm de 1 a 3 milímetros, e de nódulos é de 3 milímetros a 3 centímetros. Então, e a massa é quando essa opacidade ela é maior que 3 centímetros. Isso é uma confusão danada. Às vezes a gente vê mesmo em laudo de radiologistas, de tomografia, nem raio-x, chamando nódulo de massa e massa de nódulo. Então, massa, a gente não pode chamar quando ela é maior que 3 centímetros, né? E nódulo é sempre de 3 a 3 centímetros e micronódulo de 1 a 3 milímetros, né? Então, como que a gente fala micronódulo? Então, são opacidades redondinhas, né? Bem delimitadas. Elas podem ser redonda ou oval e elas têm que ter de 1 a 3 milímetros. A isso eu chamo de micronódulo. Agora, nódulo, quando eu chamo de nódulo? Quando essas opacidades também, olha, são as opacidades bem delimitadas, vamos olhar essa daqui, ó, né? Ovalada ou redonda, menor, você tem que medir ela aqui. Se ela for menor que 3 centímetros, a gente chama de nódulo. Agora, se eu pegar essa daqui, ó, mais central aqui, e medir e der mais que 3 centímetros, a gente vai chamar disso de massa. Então, no caso desse paciente aqui, a gente tem massa e tem nódulo junto. Isso aqui era uma doença metastática, né? Então, aqui no mesmo pulmão, eu tenho nódulo e massa. E na tomografia, aí é covardia. Então, a gente vê aquele mesmo aspecto de opacidades redondas, bem delimitadas, e com diâmetro menor que 3 centímetros. Quando a gente fala de nódulo, a gente lembra do sinal do halo. O que é o sinal do halo? É quando você tem um nódulo, né? Aqui tem um nódulo e ao redor do nódulo a gente tem uma opacidade em vidro fosco. Então a gente tem dois componentes aqui, de nódulo e de vidro fosco. Isso a gente chama o sinal do halo. Então toda vez que a gente vira um paciente num contexto clínico adequado, a gente às vezes crava o diagnóstico de aspergilose anjo-invasiva, quando a gente vê esse aspecto aqui. É lógico que metástase pode dar isso também, tem outras alterações que pode dar, mas esse sinal do halo, que é o nódulo com opacidade de vidro fosco ao redor, ali, mostrando o nódulo com opacidade de vidro fosco ao redor, num contexto clínico adequado, a gente pode cravar o diagnóstico de aspergilose anjo-invasiva. E massa, quando é que a gente vai chamar de massa? Eu não posso chamar essa opacidade aqui, ó, né, de nódulo. Isso aqui já ultrapassou os 3 centímetros. Então, massa é toda vez que a opacidade, você vê que o contorno dela é parcialmente bem definido, e ela tem um diâmetro maior que 3 centímetros. Aqui na tomografia, mostrando o mesmo aspecto, mais fácil de ver, eu não posso chamar isso de nódulo, eu tenho que chamar isso de massa. Atelectasia. A atelectasia é uma opacidade, só que existe uma redução volumétrica. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui a gente vê uma opacidade, né? Mas a gente vê, ó, que a cissura horizontal, ela está repuxada cá para cima. Então, a atelectasia é toda opacidade que existe uma redução volumétrica. Então, ó, só para vocês lembrarem, ó, quando eu faço uma radiografia de tórax em PA, geralmente geralmente não, eu posso ver a cissura horizontal, mas ela fica mais ou menos nessa posição aqui, ó. Então, nesse pulmão aqui, a gente tem opacidade, mas repara que a cissura está repuxada aqui para cima. A uma opacidade com perda de volume, eu chamo atelectasia. E bandas e traves parenquimatosas, que a gente usa muito nos laudos aí nossos do dia a dia, que são as bandas e traves parenquimatosas? São opacidades alongadas, como a gente vê aqui, ó. Comumente elas são perpendiculares à pleura, tá? E, na maioria das vezes, essas bandas e traves parenquimatosas, elas representam atelectasias segmentares e subsegmentares. Geralmente, o paciente respira mal, né? Então, você vê aqui que o diafragma desse paciente está para cima aqui, ó, ele não enche bem o pulmão, ele faz essas atelectasias laminares, que a gente chama de bandas e traves parenquimatosas. Largando agora, então, as opacidades, nós vamos entrar no capítulo das lucências. E dentro das lucências, a gente vai falar sobre o enfisema, os cistos e cavidades,
quando que a gente vai chamar de cisto, quando a gente vai chamar de cavidade. Então, cisto, que é a primeira lucência. Então, ó, é uma imagem radiolucente. Então, repare aqui, ó, essa aqui é uma radiografia de uma criança, ela fez uma pneumonia, e na evolução da pneumonia, ela apresentou esse cisto aqui, ó. Tá? Então, o que a gente vê? Que como a gente define como cisto? É uma imagem preta, né? Ó, essa bolinha preta aqui, né? Ou seja, radiolucente, com a parede bem fininha, né? Às vezes até imperceptível, e o conteúdo dele aqui é um conteúdo aéreo, tá? Existe os cistos, a gente pode chamar também de cisto pulmonar, quando ele é preenchido de líquido, mas aí a gente tem que diferenciar na nossa descrição que é um cisto aéreo ou um cisto de conteúdo, com conteúdo, né? No caso aqui que nós vamos falar de cisto, nós estamos falando de cisto de conteúdo aéreo, ou seja, são essas essas radiolucências com paredes bem fininhas, né? E esses cistos nos pulmões, eles podem ser múltiplos ou podem ser simples, tá? Então, na tomografia, ó, é bem facinho de a gente ver, bem mais fácil que na radiografia. O que é o cisto? Então, é essa imagem pretinha, radiolucente, com a parede bem fininha, aqui bem demonstrado. O que a gente chama de bolha, né? A bolha, elas também são imagens mais pretas, as paredes também são imperceptíveis, né? E normalmente elas são na periferia do pulmão relacionada a enfisema. Então, repara nesse pulmão aqui, um pulmão relativamente normal do lado de cá, uma baita de uma bolha gasosa aqui, ó. Essas opacidades muito grandes, essas radiolucências muito grandes e periféricas dos pulmões, principalmente em paciente fumante, a gente chama de bolha, né? E na maioria das vezes, ressaltar que essas bolhas, elas são periféricas, que elas são evolução do enfisema paraseptal. Então, na tomografia, fica fácil de ver, ó. São imagens radiolucentes, distribuídas na periferia do pulmão, com as paredes bem fininhas, né? Isso aqui, na verdade, era um paciente fumante, com enfisema paraseptal e com bolhas subpleurais. Então, a bolhas, a gente chama essas alterações radiográficas e tomográficas. Cavidade, quando é que a gente vai chamar de cavidade? A cavidade, ela é pretinha também, igual ao cisto, só que as paredes da cavidade, elas são mais espessas. Então, quando você consegue identificar melhor as paredes e são um pouco espessas, a gente chama de cavidade. Tá? Então, cavidade para cisto, o que diferencia é a grossura da parede. Na tomografia, fica fácil de ver. Então, aqui a gente vê, ó, é uma imagem radiolucente, ou seja, preta, com as paredes bastante espessadas, né? Essa parede, ela pode ser regular ou irregular e nodular. E essas cavidades, elas podem ser simples ou múltiplas. O enfisema, quando a gente chama de enfisema, isso aqui é um pouco mais difícil, né, para quem não está acostumado. O enfisema geralmente está associado com tabagismo, né, e são áreas de destruição pulmonar, são áreas lucências, são áreas mais focais de hipertransparência, elas não têm paredes definidas. O termo enfisema, a gente pode até usar na radiografia, é mais difícil de ver, mas na tomografia é muito fácil, principalmente na tomografia de alta resolução. Então, o que é o enfisema? São essas áreas radiolucentes, são áreas de destruição do parênquima pulmonar, só que você não vê a parede dela, tá? A gente vê aqui, ó, são lucências focais sem paredes definidas. E, geralmente, o enfisema, ele tem um pontinho central aqui, ó, que é aquele vasinho que entra no lóbulo pulmonar secundário. Então, ele fica lá, ó. Isso aqui é o vasinho do lóbulo pulmonar secundário destruído. Por que ele é chamado de enfisema centrolobular? É porque é no centro daquele lóbulo pulmonar secundário que ocorre essa destruição. A gente tem dois tipos de enfisema principal, que é o enfisema centrolobular, que é esse aqui, e o enfisema paraseptal, que é esse do lado de fora, né, que é do lado do septos. Todos dois estão associados com o tabagismo, né? E geralmente os enfisemas, eles ocorrem em tabagistas, eles ocorrem mais nos lobos superiores, nos campos superiores e segmentos apicais dos lobos inferiores.
E o derrame pleural? Quando é que a gente vai desconfiar que o paciente tem derrame pleural? Então, é lógico, né, que o derrame pleural é presente de líquido no espaço pleural. Estou falando isso aqui porque eu dei aula para graduação, então a gente tem que ser um pouquinho claro lá nas nossas definições. E o que vai definir o derrame pleural, o primeiro aspecto do derrame pleural é obliterar o seio costofrênico. Então, aqui eu lembro da aula de anatomia passada, a gente tem o seio costofrênico direito e o seio costofrênico direito e o esquerdo. A primeira coisa que acontece no derrame pleural é uma obliteração, é um velamento desse seio costofrênico, direito ou esquerdo, né? Então, aqui, ó, no PA, no PA, o que a gente viu? Qual que é o sinal do derrame pleural? A gente viu a obliteração aqui normal, né? O seio costofrênico esquerdo, o seio costofrênico direito, ou pacificado. E o sinal do menisco, que é essa curvaturazinha assim, que a gente vê aqui, ó, né? O aspecto côncavo dessa linha aqui, ó. A esse sinal aqui a gente chama de sinal do menisco, com obliteração do seio costofrênico. Então, toda vez que você vira uma opacidade com esse aspecto aqui, a gente a gente desconfia que tem derrame pleural, né? Então, ó, o sinal que é mais característico do derrame pleural é a parábola da Moazot, que é o quê? Que é aquele sinal do menisco, que nada mais é do que o sinal do menisco, que é esse menisco aqui que a gente viu. E uma opacidade de toda a base do pulmão aqui. Por quê? O paciente está em pé, né? Então, o que vai acontecer? O líquido vai correr aqui para baixo e vai adquirir esse aspecto aqui, ó. Aqui é para mostrar o que acontece com o paciente em posição ortostática. Então, o sinal do menisco é que vai fazer a gente pensar na possibilidade de derrame pleural, né? Então, aqui, ó, de novo, uma obliteração do seio costofrênico, um sinal do menisco, que é essa parábola que ele descreve aqui, né? Eu tenho dúvidas se tem derrame pleural. Aqui eu já falei na aula passada, a gente pode usar a incidência em Laurel para a gente tirar dúvida. Então, a gente coloca esse mesmo paciente aqui em decúbito lateral do lado que você está suspeitando do derrame, e a gente vê que o derrame correu aqui e confirma o diagnóstico do derrame pleural. Então, quando que aparece o derrame pleural? A gente tem que ter pelo menos de 175 a 200 ml de líquido no espaço pleural antes que seja visível em uma imagem em PA. Então, se você vir o seio costofrênico obliterado, esse paciente já tem no mínimo 200 ml de líquido no espaço pleural. Agora, se você vir no perfil, ele já tem no mínimo 100 ml de líquido. Então, o perfil ele é mais sensível que o PA para detectar pequeno derrame pleural, né? Se o derrame pleural for observado em uma radiografia torácica em decúbito dorsal, há pelo menos 500 ml. Tá? Então, isso aqui é interessante, né, que a gente pode até servir para graduar o derrame pleural. Então, como que a gente vê derrame pleural no perfil? O normal é você ver, como a gente viu o seio costofrênico direito e esquerdo, a gente vê o seio costofrênico posterior. Esse biquinho do diafragma tem que ser assim, ó, um biquinho aqui atrás. Repare que aqui, ó, um dos diafragmas continua lá, mas o outro aqui forma a mesma parábolazinha no aspecto posterior. Então, no mínimo, esse paciente, é assim que a gente vê o derrame pleural, e no mínimo esse paciente tem 100 ml. 75, tem uns artigos que falam 75, outros que falam 100. Entre 75 e 100 ml, obrigatoriamente, esse paciente já tem. E o pneumotórax, que é a presença de gás na cavidade pleural, né? O que acontece no pneumotórax? É uma radiotransparência também, né? Como é que eu detecto pneumotórax? A gente não vê, é um aumento da transparência dessa região, e a gente não vê a vasculatura dessa região. Então, do lado de cá, você vê os vasinhos chegando até a periferia, e do lado de cá a gente não vê vaso nenhum aqui. E aqui, apontado pela seta, é a linha, é o próprio pulmão, a linha da superfície pulmonar. Então, não é muito difícil de identificar um pneumotórax quando ele é grande assim, né? Mas, mesmo assim, a gente tem visto muito raio-x. O Paulo Casal estava conversando com ele, de não dar diagnóstico de pneumotórax. O diagnóstico de pneumotórax é feito dessa forma. Olha se tem os vasos aqui, ó, não tem vaso. Observe se tem essa linhazinha aqui, ó, né? E, geralmente,
por força da gravidade, esses pacientes fazem o raio-x em pé. Então, o pneumotórax, ao contrário do derrame pleural que fica na base, o pneumotórax vai ficar mais no aspecto superior do hemitórax, né? Agora, olha interessante isso aqui. Esse aqui era um paciente que tinha dor torácica, né? Fez o raio-x, e aqui, ó, a gente identifica um pequeno derrame pleural, né? Aqui a gente vê os vasinhos indo até lá, mas aqui a gente vê uma área mais pretinha aqui, ó. E aquilo que eu falei para vocês, procurem no aspecto superior dos pulmões, não nas bases. Esse paciente vai estar em pé, o gás, lógico, vai subir, né? Então, procurem um pneumotórax nessa região aqui e procurem a linha do pneumotórax aqui, né? Ah, eu fiquei em dúvida se tem pneumotórax aí ou não. Repetir aquilo que eu falei na aula passada. Pede um paciente para fazer uma expiração forçada, manda expirar tudo, tirar todo o ar de dentro do pulmão, que você vai ver como é que fica fácil você ver o pneumotórax. Então, no derrame pleural, a gente vai usar o Laurel. No pneumotórax, a gente pode usar a expiração forçada, que facilita a visualização do pneumotórax. Aqui fica muito mais fácil, ó. É o mesmo paciente, repara ali, ó, tá um pouco mais difícil aí. Assim, para quem não está acostumado com a radiografia de tórax, é até passível de não se ver esse pneumotórax, mas se desconfiou, está em dúvida, pede uma expiração forçada, que vai facilitar muito a vida de vocês. Na tomografia é covardia, né? Aí não tem como a gente não ver. A gente vê o gás aqui, separando a pleura parietal da pleura visceral, aqui, bem facinho de ver na tomografia. Bom, gente, assim, isso era o que a gente tinha para falar. É uma forma da gente melhorar a nossa comunicação, né? Falar, quando a gente está falando de um médico do outro, o que é um nódulo, o que é uma massa, o que é uma alteração intersticial. Então, era mais ou menos isso. Eu estou à disposição aí para vocês tirarem dúvida. É uma aula um pouco básica, mas o Bruno achou interessante a gente falar, então. Aí. E aí, gente, Nicole, eu acho interessante falar até para uniformizar a terminologia, a gente falar da mesma forma, para não confundir. Falar massa, já está subentendido o que é uma massa. Eu achei a aula fantástica, muito bom. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade, hein? Alguma pergunta, observação? Fique à vontade. Nicole, você achou que teve diferença da época que a gente começou a trabalhar de raio-x impresso para radiologia digital? Na caracterização das lesões fundamentais, especialmente as opacidades? Eu achei que melhorou muito, entendeu? Isso aí até porque a radiografia digital, ela assim, diminui muito a possibilidade de erro da técnica de radiologia, né? Então, o que acontecia? Quando a radiografia era bem feita, é lógico que você não tinha muita dificuldade. Mas na era antes de radiografia digital, existe muito erro de técnica, né? Principalmente nos exames feitos na rede do SUS, com técnicos despreparados, né? A gente via muito raio-x muito penetrado, você não conseguia definir direito, outros poucos penetrados, outro rodado. Então, essa era digital aí, eu acho que ela melhorou muito, melhorou os aspectos de imagem, sim, e principalmente atenuou esses erros de técnica de exame, entendeu? Te faço essa pergunta porque na avaliação radiográfica das estruturas ósseas, a gente teve um pouco de dificuldade. Era mais fácil caracterizar uma osteopenia, osteomalácia no filme impresso do que um pouco agora. A gente teve que reaprender a recalibrar a mão, sabia disso? Interessante. Gente, sem perguntas, sem observações? Eu queria parabenizar o Nicole aí. As duas aulas importantíssimas. A gente estava conversando, antes de começar a aula, aí, nos primeiros momentos, a dificuldade que muitas vezes não só
os mais novos, mas às vezes os mais velhos também, às vezes têm de interpretar um exame que é tão simples e tão corriqueiro na nossa prática clínica, né? E eu estava comentando com ele sobre um caso específico, mas que são inúmeros que chegam para a gente, de pacientes com lesões que eram perfeitamente visíveis em raio-x antigos, que isso, na prática clínica, clínica cirúrgica, né? Desculpa, que clínico também é muito chato. De solicitar, às vezes, que o paciente leve radiografias antigas. Quando a gente faz uma primeira consulta, e muitas vezes ele não leva, que a gente consegue, além de definir se essa patologia já existia há algum tempo atrás, né, a gente consegue ter uma ideia sobre a história natural da própria doença. Isso falando em relação à neoplasia, mas isso pode estar associado a uma série de outros achados, né? Enfim, essa aula vem a enriquecer muito a forma de como todos nós olhamos para o raio-x e começamos, às vezes, a identificar e descrever essas lesões. Isso é muito importante, eu acho bem importante. Só parabenizar aí o Nicole pelas 2 aulas. A primeira eu peguei o final, mas eu consegui pegar toda, ainda bem. Beleza? Parabéns, Nicole. Obrigado aí, Paulinho. Assim, a gente vê que a anatomia, a gente conhecer a anatomia pulmonar, né, é tudo, né? Se você não souber a anatomia, desde a anatomia macroscópica quanto a microscópica, nós radiologistas principalmente tem que conhecer, porque senão você não sabe o que você está vendo na radiografia, né? Tudo que aparece na radiografia tem uma explicação. Então, se você não tiver fundamentos de anatomia macro e microscópica, às vezes fica difícil você interpretar as imagens. Por exemplo, aquelas linhas B de Kerr, a gente sabe que são o espessamento de septos interlobulares. Os septos interlobulares são os limites do lóbulo pulmonar secundário, né? Então, a gente conhecendo a anatomia, principalmente para os alunos que estão aí na live, a base de tudo é a anatomia, né? Mais uma observação além disso é que, assim, o raio-x de tórax, ele é realizado em diversas posições, como você descreveu, tanto antero-posterior, quanto posterior-anterior, quanto paciente decúbito dorsal, às vezes decúbito lateral, e isso muitas vezes pode mascarar algumas coisas, né? Dependendo da posição, inspirado ou expirado, isso pode mascarar algumas patologias, e isso pode ajudar em algumas outras, né? Da mesma forma que às vezes o decúbito dorsal você consegue definir que ele tem um derrame maior porque ele está deitado, muitas vezes você pode passar desapercebido um pneumotórax que pode estar anterior, né? Então, assim, identificar, às vezes, a posição do paciente, ou saber a posição do paciente na hora da radiografia, é uma coisa muito importante também para ser avaliado. O perfil esquerdo, o perfil direito. É lógico que às vezes a gente acaba entrando em nuances maiores, né? E que às vezes o especialista tem um maior contato. Mas isso pode ser aí uma forma de você, às vezes, deixar passar um diagnóstico despercebido, né? Lembrar sempre da bolha gástrica ali é um ótimo fator para você identificar se o paciente está em decúbito dorsal ou se ele está em posição ortostática. Enfim, tudo isso pode ajudar muito no diagnóstico e, às vezes, baratear, né? O sistema, né? Desonerar o sistema. Às vezes, um diagnóstico de um pneumotórax no raio-x, às vezes você deixa de fazer uma tomografia para investigar uma doença que possivelmente você conseguiria identificar no raio-x de tórax. Mas se for ficar falando aqui, a gente vai ficar falando horas sobre o raio-x de tórax. Pelo menos eu ficaria. Enfim. O raio-x de tórax, cara, a gente tem que ter noção do seguinte: as tecnologias vão evoluindo, né? A gente tem aí a ressonância, tem a tomografia, cada ano que passa surge uma novidade tecnológica nessas áreas, mas o que eu acho que não vai acabar nunca é o raio-x de tórax pela praticidade, pelo monte de informação que ele pode te dar, né?
Então, a gente tem que saber, no mínimo, a interpretação mínima do raio-x de tórax. Outra coisa que eu volto a falar para todo mundo aqui, para os alunos, principalmente, que estão em período de formação, para os residentes, indicação clínica em pedido de exame para a interpretação de qualquer exame radiológico é fundamental, principalmente tórax, tá? Porque uma consolidação, ela pode ser um tumor, ela pode ser uma pneumonia, pode ser várias coisas. Mas se você não tem o dado clínico, o que vai no laudo, ele vai te devolver sua dúvida, vai falar consolidação parenquimatosa no lobo tal, né? Então, se a gente não tiver clínica, não tem como se fazer diagnóstico na radiografia de tórax. E, infelizmente, com esses prontuários eletrônicos atualmente, às vezes, assim, na correria do dia a dia, a gente entende isso, né? Que, assim, os dados clínicos em pedido de exame são cada vez mais escassos, né? E se a gente, às vezes, não sair da cadeira de radiologista e for conversar com o paciente, a gente não faz diagnóstico nenhum, né? Então, é isso. Dado clínico, para nós, é tudo. Eu quero só aproveitar esse gancho seu, que, assim, não só para o radiologista, mas para todos os colegas em geral, que não tem, às vezes, o contato com o paciente. O preenchimento dos dados clínicos na hora de fazer uma solicitação numa cirurgia, para o auditor poder liberar a cirurgia, o preenchimento correto de uma solicitação de um exame anatomopatológico, dizendo as características clínicas que você identificava, vai ajudar muito o patologista. E eu acho que, assim, independente de tentar, às vezes, justificar isso como uma correria do dia a dia, que é o que a gente acaba fazendo, mas eu acho que é uma coisa meio injustificável. Acho que a gente tem que se policiar ao máximo para poder fazer uma solicitação de um exame da melhor forma possível para ajudar o colega, porque ele vai estar ali ajudando a gente a confirmar um diagnóstico e poder tratar bem o paciente. É isso aí, Paulo. Não. Mas beleza, parabéns aí. Muito obrigado aí pela aula, cara. Que isso. Eu que agradeço a vocês aí pela paciência. É lógico que a gente não consegue falar tudo numa apresentação só, né? Então a gente dá uma resumida aí para a gente se comunicar melhor aí. Paulinho, queria agradecer a grande aula que você deu aí, né? Se você sempre fala que a história é o início, o exame físico é a conclusão da hipótese que o cara faz e a radiologia sempre o pontapé inicial. Não ficar queimando o filme. Tem gente que já chega e já pede uma ressonância direta sem avaliar um raio-x, que é um exame fácil, está na mão e diz muita coisa, como você disse aí na aula. Parabéns aí. Obrigado, Beto. Um abraço. Você está sumido, hein? Você está indo muito para o chapéu. Tô nada, rapaz. Eu estou na quarentena, para ser sério. Paulinho. A doutora Maura Moulin fez uma pergunta no chat. Rapaz, como é que eu vi esse negócio de chat aqui? Eu vou ler. Oi, João, beleza? Espera aí que eu vou ver. Deixa eu falar aqui. Tá, olha só. Importante, o Agliberto falou, Paulo Casotti falou, você falou. A gente, muitas vezes, principalmente em pronto-socorro, a gente que mora no interior, a gente às vezes tem uma dificuldade de você fazer um exame mais complexo. A gente vê muitas vezes, chama lá a gente para ver um paciente com dor abdominal e um raio-x de tórax, ele fala, mostra lá uma pleurite, mostra um pneumoperitônio lá, que dá o diagnóstico. E às vezes você fica doente, fica 3, 4 horas esperando para fazer uma ultrassonografia, que não é o exame indicado. É aquilo que foi falado e que a gente tem que bater na tecla. Você tem que saber aquilo que você está procurando. Se você procura uma dor abdominal, se você tem uma dor característica de uma úlcera perfurada, você tem que pedir um raio-x de tórax que é mais rápido e normalmente você faz o diagnóstico, ou uma pleurite. Então, isso daí o pessoal está passando por cima. Como Paulo Casotti falou, o Agliberto falou, a gente tem que começar pelo mais simples. A gente começa a subir a escada pelo primeiro degrau, a gente não pula para o 7º degrau nem para o 10º degrau. Isso é importante em termos de custo, que o Paulo Casotti falou, rapidez do diagnóstico e facilidade, porque quem já viu um pneumotórax, um pneumoperitônio uma vez, a hora que vê de novo, ele não precisa de nada. Ele pode ligar para o radiologista, igual eu faço com você, faço com o Adalberto, telefone, fala, olha, que tem uma imagem aqui que eu estou na dúvida, você pode me ajudar? Mas isso daí facilita muito. Mas a gente começar pela pergunta para o doente o que ele tem, pensa no diagnóstico, como a Agliberto falou, e vamos começar degrau a degrau.
Entendeu? Então, parabéns, Paulinho. Sua aula sempre foi muito boa. Bruno, você na escolha aí é sempre nota 10. Escolheu bem pra caramba. Então, parabéns. E Castelo também tá todo mundo prestigiando. E já viu, né, meu irmão? Tamo aí. Beleza. Obrigado, João. Nicole, eu vi aqui, a Maura fez uma pergunta aqui, qual que é a opinião do uso do ultrassom pulmonar no Covid e UTI à beira do leito? Ô, Maura, assim, querida, eu não tenho experiência nenhuma com isso, até porque eu não faço muito, não fiz nenhum caso, entendeu? Mas o que eu vejo, que a gente vê descrito na literatura, e o Bruno pode complementar aí alguma coisa, é que ele serve mais para monitorar o paciente, entendeu? Você dá diagnóstico de Covid pelo ultrassom, eu acho que isso aí não dá para fazer muito diagnóstico para isso, mas assim, você monitorar se o paciente está muito reposição hídrica, derrame pleural, se apareceu, essas coisas, é muito valioso. Agora, eu não tenho experiência própria, não, tá? A gente lê alguma coisa, a gente já viu alguma coisa de literatura, no início saiu um monte de coisa falando, ajuda, na minha opinião, ajuda mais no monitoramento desses pacientes graves, né, internados, igual você falou aí, UTI, do que no próprio diagnóstico, né? Como ajuda em qualquer paciente internado em UTI, tá? Mas tem a sua validade, sim. Complementa aí, Bruno, se você sabe alguma coisa a esse respeito. Não tenho experiência também não, Nicole. Concordo com você. Hoje a ultrassonografia de tórax, ela faz parte do FAST, que é o treinamento que o cirurgião tem quando faz o exame rápido, que é mais para ver o que você falou, derrame pleural, aquelas hemotórax, linhas de edema intersticial, né? É isso aí. Mas o FAST, a gente faz o treinamento para isso aí, mas não é para Covid, a gente não vê assim, eu não li nada disso. Então, falando em FAST aí, só para aproveitar, nós estamos programando um curso FAST lá na Santa Casa, tá? Assim que sair a programação, a gente, junto com o Tarcísio, o pessoal lá da cirurgia e da UTI, nós vamos divulgar aí, tá bom? Beleza, muito bom. Legal. Boa noite aí a todos. Muito parabéns aqui para você, Nicole, muita coisa. Gente, obrigado a todos. Quem não assinou, assina a lista de presença. Se tiver dificuldade, manda uma mensagem para casa do cooperado. E também, por favor, mandem sugestões, participações. O João já mandou algumas lá. Vamos ajudar a gente. E outra coisa, gente disponível para fazer essas apresentações também. Um monte de gente com bastante experiência aqui, ó. Paulo Casotti já vai participar de um Tumor Board na semana que vem com o Lusório. Ou seja, vamos participar, que isso ajuda muito a gente. Nicole, quer fazer as considerações finais aí? Não, eu só queria agradecer a presença aí, a paciência do pessoal que tolerou aí até o fim, né? Eu estou sempre à disposição aí. Eu tenho uma aula assim, bem legal que eu dei na faculdade outro dia de insuficiência cardíaca. Eu acho que o pessoal do pronto-socorro que pega muito isso, até no consultório. Talvez a gente programe isso aí para frente, ok? Obrigado, gente. Boa noite a todos, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite.